Oi gente, tudo bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Marina. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a FUVEST. No vídeo anterior eu falei sobre o Enem, então se quem tiver curiosidade, interesse, tá no meu canal. E hoje vai ser a FUVEST, então eu vou falar um pouquinho sobre como eu estudei, como foi pra mim essa experiência e alguma coisa que eu possa ajudar vocês. Pra mim a FUVEST sempre foi algo meio distante, tipo, acho que é diferente pra quem tá no Sudeste que escuta o tempo todo isso. Pra mim que era do Nordeste era uma coisa assim, USP, tá lá longe, e, tipo, a gente só se preocupava com o Enem. Então era uma coisa meio distante que eu não sabia muito e que eu tive que começar a pesquisar, com um pouco de base no colégio, mas mais por mim. E aí eu comecei a ver como é que eu ia estudar pra isso, né? Além de ter as questões dissertativas, que era algo que me assustava muito, porque tinha um ano que eu não fazia questão dissertativa, tipo, pra prova mesmo, só de marcar X, então que você perde o costume e é importante você saber passar o que você sabe, porque muitas vezes a gente sabe conteúdo, mas a gente não sabe escrever de uma forma que a pessoa entenda o que a gente tá querendo dizer. Então era algo que me assustava bastante. E eu comecei a estudar, tipo, procurando e tudo mais. E além disso, eu tava estudando pro Enem durante isso. Então, como vincular os dois? Que eu não queria abrir mão de nenhum dos dois. Fiz a FUVEST porque era mais uma chance de passar na USP, como eu tinha vontade de estudar lá. Então, comecei a estudar paralelo. E aí, o que eu fazia era quando dava tempo, quando a escola folgava um pouco e eu tava mais tranquila, eu ia vinculando, então, uma leitura que tem, e vendo quais são os assuntos que minha escola não dava, porque às vezes, enquanto eu estava estudando para a escola para o Enem, eu estava estudando para a FUVEST, assim, em questão de alguns conteúdos, né? Então isso eu conseguia fazer. Mas alguns conteúdos não eram passados na minha escola direito, porque não era o foco do Enem. Então eu pensei em matemática. Geometria analítica é algo que a gente viu muito por cima, números complexos a gente nem chegou a ver. Matriz, então esses assuntos que eu não tinha visto foi que eu dei mais foco. Além de geografia de São Paulo, é o que a gente nem estuda, né? Mas como eu ia fazer um vestibular de lá, eu comecei a estudar. Fazer redação. Eu não fiz tantas assim, mas eu acho legal você fazer redação da FUVEST, porque mesmo sendo dissertativa e argumentativa que nem o Enem, os textos básicos são diferentes, a pegada da prova é diferente. Então, tipo, é legal você fazer. E se tiver um professor de redação que possa corrigir, ajuda, né? Porque a gente sozinho é mais difícil a gente se avaliar. E além disso, ver redações anteriores, né? Porque nota 1000, não é 1000, né? Na FUVEST, mas nota mais alta que tem. E era o que eu fui fazendo. Mas assim, eu fui fazendo quando dava, porque o Enem, quer queira, quer não, ele me dava uma abertura muito maior. Então, se não rolasse USP, tinha FMG, tinha FPE. Então, tudo isso me fez focar no Enem por me abrir mais portas, né? E aí acabou o Enem por desestressar. Quem viu no vídeo anterior sabe que foi um estresse, mas aí eu comecei a conseguir focar e eu fui fazendo muita questão, fazendo simulado, tanto da primeira fase da segunda. E pra quem não sabe, a FUVEST tem duas fases. A primeira fase, prova de 90 questões de marca X, mas não pense assim, então é parecido com o Enem. É bem diferente, assim, a abordagem. Então, não tem aqueles textos super grandes pra ler, é muito mais conteudista, então às vezes questão de matemática só, tipo, faz isso, não é tipo, Joãozinho tem 3 formigas, e aí ele faz um losango, conte a área desse losango, sabe? Não é assim. Gostei que eu desenhei um losango super certo. Mas, voltando, então é importante você fazer as questões específicas da FUVEST para você se preparar. E aí, se você atinge um número X de questões, que depende de curso para curso, então eu lembro que no meu curso era cerca de 60 questões, mas depende da concorrência e, tipo, fiquem tranquilos, porque, tipo, essa pontuação de quando você vai acertar só sai, exatamente quando você vai acertar só sai, depois que todo mundo fez a prova, porque é baseado na concorrência, baseado em quantas pessoas fizeram e tudo mais. Mas não muda muito dos anos anteriores, então a pontuação do ano anterior dá uma boa noção de quanto você vai ter que tirar, às vezes muda 3 pontos pra cima, 3 pontos pra baixo, mas nem tanto. E pronto, aí você passou, você tem direito a ir pra segunda fase. E a segunda fase é uma prova totalmente diferente da primeira, é uma prova inteiramente aberta, então totalmente dissertativa, que é dividido em 2 dias. O primeiro dia, ele é para português, são 10 questões de português e uma redação. E o segundo dia são 12 questões das matérias que são consideradas específicas. Então depende do seu curso. O meu curso, se eu não me engano, era matemática, física, e eu não sei porque eu tô na cabeça geografia, mas não parece fazer muito sentido. E realmente não fazia sentido, porque não sei de onde eu tirei geografia, não é, tá, gente? É só matemática e física, segue o vídeo aí. Eram divididos, então, no meu curso, como eram 3, ficava 12 dividido por 3, 4 questões de cada matéria. Mas isso pode variar, tipo, tem curso que é 2 matérias só específicas, tem curso que é 4, então essa divisão das questões. E tanto o primeiro dia de prova quanto o segundo, as duas valem 100, e aí a pontuação também é baseada na concorrência de quanto você precisa tirar e tudo mais, né? E outra coisa que eu acho importante falar, que eu não sabia antes, é como era corrigida essas questões dissertativas, né? Porque a gente sabe, quando é de marcar X, passa no negocinho lá, escaneou, tudo lindo, top, sim ou não, né?
Mas dissertativa não é assim, não é sim ou não. Eles têm... A sua nota de cada questão pode ir de 0 a 5. Então, 0 totalmente errada e 5 totalmente completa, assim, vamos dizer. Então, mesmo que você não saiba a resposta completa, eu sempre recomendo deixar alguma coisa, porque vai que ele considera parcialmente errada a sua resposta. Então, se dá um 1. Então, eu tentei fazer todas, mesmo quando chegar lá, tipo, eu não sabia fazer direito. E é assim que funciona a prova. Então, eu fui estudando para esse modelo. As questões específicas eu só fazia das matérias que precisava, porque não adianta você ficar fazendo questão, tipo, aleatória. E também eu tive a oportunidade de ir lá fazer no ano anterior. Então, eu fiz como treineira. Então, eu fiz a primeira fase lá, eu vi como ela funcionava. É uma boa oportunidade, mas eu sei que é complicado, porque você tem que ir para São Paulo. E uma coisa muito ruim da FUVEST é isso, e que eu vou reclamar pra sempre, é que você precisa ir pra São Paulo pra fazer a prova. Então isso já limita muita gente que vai passar. E por isso que eu peço, se você fizer as duas provas e você passar pelos dois, se puder pegar a vaga pela FUVEST é muito legal, porque o pessoal que vem pro Enem, tipo, é muito mais diverso. E deixa esse pessoal entrar pra rodar a lista de lá e conseguir a oportunidade de outras pessoas de outros estados entrarem e não ficar só quem é da FUVEST mesmo. Vou deixar um link aqui com todas as informações sobre a prova, tipo, é um link do guia do estudante, eu achei super completo. Ele fala, tipo, as matérias que caem mais, cultura, como são calculadas as notas, o que você pode levar, o que você não pode. Então, eu recomendo que vocês vejam. E uma coisa que eu gostaria muito é que quem estiver vendo meu vídeo e pretender aplicar pra FUVEST, conversa comigo diretamente, que aqui eu pude passar um pouquinho, mas tem material que eu tenho que eu posso ajudar, tipo, a questão dos livros, muita gente, tipo, claro que seria legal a gente conseguir ler, mas a gente sabe que às vezes não dá tempo ou não tem saco mesmo. E tem resumos que são muito completos, que ele já fazem análise, e eu consegui ter acesso a alguns desses, tipo, um amigo meu me deu. Então, quem tiver aplicando pra FUVEST, fala comigo, que eu posso talvez ajudar. E eu sei que é meio complicado quando você não tá... Pra quem tá aqui no Nordeste, então, porque parece que são poucas pessoas que estão tentando isso, mas tem chance, tipo, só na minha faculdade, acho que 5 pessoas de Aracaju passaram lá. Então, só em São Carlos. Então, tentem, tipo, não é impossível. Eu sei que, tipo, tem cursos que vai ser muito difícil, tem cursos que vai ser complicadinho, mas não tanto. Então tentem, sabe? Tipo, se você tiver a oportunidade de poder ir lá fazer a prova, eu acho super válido. Tipo, eu sei que às vezes você não vai se sentir preparada. Eu não tava me sentindo completamente preparada. No momento que tava fazendo a prova, não me senti totalmente preparada. Mas acabou que deu certo, sabe? Então, tente se você puder. E falar com pessoas que já fizeram ajuda muito. Então, entre em contato comigo. E qualquer dúvida de verdade pode perguntar. Pode deixar aqui nos comentários, nas redes sociais, vocês já sabem. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, ative o sininho pra receber notificação. E beijo!